está feliz, todos vão cantar, juntos declarar, grande é o amor que nos salva. Deus eterna luz, tua glória brilha sempre, todo ser te louvará. Dos altos céus ao profundo mar, toda a criação vive pra mostrar, vamos viver pra tua glória. Do nascer do sol ao anoitecer, todos os momentos para o teu prazer, vamos viver pra tua glória. Deus eterna luz, tua glória brilha sempre, todo ser te louvará. Esperança e paz, o teu nome exaltamos, tudo em nós te louvará. Seja exaltado em tudo em mim. Eu vivo pra glória, pra tua glória. Seja exaltado em tudo em mim. Eu vivo pra glória, pra tua glória. Seja exaltado em tudo em mim. Eu vivo pra glória, pra tua glória. Deus eterna luz, tua glória brilha sempre, todo ser te louvará. Esperança e paz, o teu nome exaltamos, tudo em nós te louvará. Seja exaltado em tudo em mim. Eu vivo pra glória, pra tua glória. Seja exaltado em tudo em mim. Eu vivo pra glória, pra tua glória. Aleluia, exaltamos aquele que é digno, aquele que está nesse lugar para receber toda a nossa adoração. Ele é santo, santo e santo. Nós vamos nos unir aos serafins que declaram isso diante do trono do nosso Deus e diz que Ele é santo, santo, santo. E diante dessa santidade nós nos curvamos, nós nos prostramos, nós reconhecemos essa grandeza, essa autoridade de santidade e majestade do nosso Deus. Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfe, céu subia a luz. Santo, santo,
nos leva a se comportar como esse salmista fala aí no capítulo 95, versículo 6. Salmo 95, 6. Vamos ler juntos? Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós estamos no último domingo do ano 2012. E eu queria que a gente aplicasse um pouquinho esse versículo, olhando para trás aqui. Que áreas desse ano 2012 você gostaria de falar para Deus? Deus, eu não posso continuar mais assim. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu quero te pedir perdão. Eu não quero levar adiante essas coisas que eu preciso enterrar em 2012. E vai ser um tempo muito a sós de você enumerar algumas coisas bem particulares, confessar o seu pecado, pedir perdão, pedir força para o Pai, para não continuar nesse erro. O salmista diz: ajoelhemos-nos, e ajoelhar é uma atitude que revela dependência de Deus, revela rendição a Deus, e revela que você não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Então, aqueles que puderem, neste momento nós vamos cumprir o que esse salmo diz. Nós vamos nos ajoelhar, fazer a nossa confissão de pecado, e depois um irmão que sentir no coração vai vir aqui até a frente. Eu vou estar ali com o microfone, e esse irmão vai orar com uma confissão de pecado pessoal e do povo de Deus. Se você puder se ajoelhar, pode fazê-lo. Depois um irmão que sentir no coração pode vir aqui. Desejar fazer uma oração de confissão representando toda a igreja, quero convidá-lo para vir aqui, usar o microfone e fazer essa oração. Senhor Deus, grandioso Pai, Rei do Universo, Senhor dos Senhores, nos prostramos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua grandiosidade, para Te pedir perdão, Senhor, como igreja temos falhado, temos negado o nosso abraço ao ente querido, pobre, faminto de alimento, de um amor verdadeiro. Muitas vezes somos negligentes com a palavra de cumprir, Senhor, de amar o próximo, Senhor, como nós vemos, e buscar o Teu reino com toda a Tua força. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, para que o Senhor volte, e muitos não conhecem a Tua palavra, não conhecem a verdadeira luz que é Jesus. Oh Senhor, o nosso egoísmo, possamos esse ano de 2013, Pai, nós como igreja, vivemos, Senhor, a verdadeira fé cristã, que é mostrar ao mundo, mostrar a cidade de Dourados,
o verdadeiro Deus que nós servimos, o Jesus maravilhoso e glorificado, que na tua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nessa missão verdadeira da igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Podemos. Em Cristo Jesus, todos nós possamos receber o perdão dos pecados, lembrando daquela palavra tão simples, mas tão direta de Deus para Abraão, lá no capítulo 19 de Gênesis: anda na minha presença. Isso é perfeito. Nós queremos dar as boas-vindas àqueles que estão conosco hoje, nos visitando. Eu espantei quando em dezembro, agora no início, nós oramos para aqueles que iam viajar. Eu disse que mais da metade da igreja estaria viajando, e de fato está acontecendo isso, muita gente viajando. Até a gente precisa orar para que Deus esteja protegendo as pessoas nas estradas. Hoje nós participamos de uma cena muito triste. Tem um membro da igreja chamado Luiz Adriano. Ele é um advogado, mas ele teve um irmão que estava vindo de Bonito, e esse irmão estava com a namorada e conferindo a namorada, e os três sofreram um acidente, os três vieram a óbito. Uma cena muito triste ali na capela. E também o falecimento da dona Jerônima, mãe da Luísa, que é uma pessoa que congrega aqui conosco, é membro da igreja, e ela participa também do Ministério de Casais. Então que vocês estejam orando por essas pessoas. Então muito cuidado, continuemos orando por aqueles que vão viajar, que Deus esteja guardando e livrando de todo mal, de todo perigo. Se você nos visita pela primeira vez, depois nós queremos te ofertar um kit para que você leve uma lembrancinha desta igreja. Lá naquele espaço integração, você que nos visita pela primeira vez poderá retirar o seu kit. Só rápidas informações para que você não se perca aí. Nós vamos ter amanhã, na segunda-feira, o nosso culto de virada do ano vai acontecer às 22 horas lá no Templo Sede, Rua dos Missionários, 805. Um culto com votos, com celebração, alvos. Nós vamos receber um folder lá. É um distintivo desse culto 31. Já fizemos isso com o pessoal da escola dominical. Se sobrar, nós vamos entregar no domingo. Nós fizemos isso para os alunos da escola dominical, para os participantes do culto de 31. E depois, se sobrar esses alvos, que é um folder muito bonito, alvos para a vida material, a vida espiritual, várias áreas da sua vida, você vai poder preencher lá no dia 31. Às 10 horas vamos fazer esse culto lá no Espaço Esperança. Será um tempo gostoso, com música, com alegria, louvor, mensagem. E passando assim, entrando o ano de 2013, na dependência do Senhor, orando. Eu sei que muitas pessoas gostam de passar em família. Eu acho que já faz 47 anos que eu passo sempre a virada com o povo de Deus. Porque é na presença de Deus ali, buscando, a gente entrando no novo ano, falando: Deus, eu quero permanecer desse jeito durante todo o ano de 2013. Então você é nosso convidado, amanhã às 22 horas. Lembrando que na terça, por conta disso, nós vamos ter a Terça da Esperança. Então, grave, terça agora nós vamos ter, e depois escola dominical, programação normal da igreja, já em janeiro. Nós queremos orar para aqueles que completam mais um ano de vida hoje. Se você é aniversariante e está aqui, se você for membro, o seu nome vai constar ali. Se você não for membro e está conosco, a gente queria orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Então, todos os aniversariantes dessa semana, pode ficar em pé. Vou pedir a pastora Débora fazer essa oração, agradecendo a Deus pela sua vida e rogando que te dê um ano na plenitude e na bênção dele. Vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio da vida, te louvamos pela tua presença na vida desses amados que estão fazendo aniversário hoje, estão fazendo a semana, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que ama, que cuida, que está, Senhor, presente em todos os momentos de nossas vidas. Louvado seja o teu nome, abençoamos no teu nome, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode cumprimentar esse meu irmão que está aí completando mais anos de vida, minha irmãzinha. Quero dar um recado para o pessoal da internet. Você que está nos assistindo pela internet, em virtude de alguma impossibilidade de estar aqui, nós queremos dar as boas-vindas a você, que você participe desse tempo de celebração. Eu acho interessante que alguns crentes estão usando a internet para não vir na igreja. Eu sou contrário a essa posição. Só se alguém estiver impossibilitado. Tem gente que fala: pastor, não precisa mais ir na igreja, não, a gente assiste pela internet. Não é a mesma coisa.
de estar com o povo de Deus, sentindo aquela graça de Jesus que para sobre o seu lugar. Mas em alguns momentos a gente está impossibilitado de estar, e aí você pode usar, aí sim, da internet. Quero que você, meu irmão internauta, esteja orientado disso que eu estou dizendo para você. Amados, a gente olha também para trás e vê que Deus nos derramou graça sobre graça todos os dias. Há um texto de João que eu gosto muito e faz parte de uma música antiga, que dizia assim, que de sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Alguém disse aqui desse púlpito, eu acho que foi um pastor lá de Presidente Prudente, sobre a bênção do cotidiano, que às vezes a gente nem percebe, né? Poder levantar, poder espreguiçar, poder tomar uma água, poder comer, tomar um café, conversar, assentar é um privilégio, trocar de camisa é um privilégio, poder se locomover. Então, quando a gente olha para 2012, a gente vê quanto Deus fez na nossa vida. Eu quero pedir que você se coloque em pé, nós vamos ter um tempo agora para consagrar os nossos dízimos e ofertas. Quando nós fazemos isso, a gente deve fazer com muita alegria. Eu gosto de ver meu envelopinho cheio, e já, todas aquelas colunas que tem ali, Deus, o Senhor foi fiel comigo. Todos os meses eu pude escrever, Deus, isso não é meu, é do Senhor. E você que é dizimista tem esse privilégio, você que não é desafiado a fazer isso, porque tudo que você tem vem dele. E a prova da fidelidade para com Deus é através dos dízimos e também das ofertas. Eu sei que tem irmãos que fazem ofertas além do dízimo, porque oferta é além do dízimo. Pessoas que recebem tantas bênçãos de Deus, falam, Deus, eu quero abençoar missões, eu quero abençoar pessoas que o Senhor tem levantado. Então nós vamos agradecer por termos feito isso. Eu quero orar por todos os dizimistas e ofertantes desse ano. E desafiar você, meu irmão, que ainda não assumiu esse compromisso com Deus, para que faça com alegria. É uma bênção e é um privilégio. E da plenitude de Deus temos recebido graça sobre graça. Pai, nós aqui agora vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que toda provisão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai das luzes. Obrigado pelo que comemos, bebemos. Obrigado pelo abrigo, pela proteção, pela nossa casa. Nós te adoramos, Senhor, e queremos agora dedicar os nossos dízimos e ofertas. Obrigado por todos os dizimistas fiéis que esse ano consagraram a Ti esta 10ª parte que é do Senhor. Aqueles que têm tido dificuldades, Pai, no nome de Jesus, que sejam desafiados a começar um novo ano, fazendo isso como compromisso, com alegria, e com certeza experimentarão do Teu favor, da Tua graça, conforme a Tua palavra assim diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre o meu povo. Que experimentemos isso, e que façamos neste momento a consagração dos dízimos e ofertas, Senhor, com alegria no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode fazer isso, consagrar ao Senhor os seus dízimos e suas ofertas. Mostramos nosso
Deus o exaltou, mostramos nosso amor com hinos de louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que fará. Mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda criatura, louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma, Cristo a luz que nos salva, louvemos, 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 brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos, louvem-no, este é o tempo, louvem-no com toda a alma, Cristo a luz que nos salva, louvemos, louvemos, oh, 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 Aleluia. Que bom que podemos fazer isso, né, irmãos? Podemos louvar e celebrar o nome daquele que é digno, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ter um tempo para colocar diante do Senhor nossa vida agora, pelas perdas, pelas lutas, dificuldades que você pode ter experimentado aqui no ano de 2012. Às vezes situações que envolveram a sua família, a sua saúde, problemas que você tem passado, trabalho, provisão, relacionamentos, alguns se sentindo sozinhos, coração machucado, faltando cicatrizar. Então, de alguma forma, você que está com o coração pesado, dolorido, triste, passando um final de ano diferente, talvez até se sentindo frágil e precisando de um toque especial de Deus. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto for cantando, eu gostaria que essas pessoas se sentem assim. Nós queremos ministrar o teu coração. Eu queria convidá-lo a vir à frente. Nós vamos ficar aqui e ter um tempo de orar juntos. Então essa canção vai nos levar para pensar nisso, para depositar no Senhor, dizer que nele nós somos vencedores. Essa é uma coisa muito particular. A gente não precisa saber nada do seu motivo, mas Deus conhece. A gente quer orar por você, que se sente assim. Nós queremos ser solidários neste momento enquanto cantamos esse cântico. Venha à frente se você assim sentir. O texto bíblico de Hebreus 13:5 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, eu jamais te abandonarei. Eu quero que você se sinta assim, amado, nesse último domingo do ano, na presença de Deus. Enquanto cantamos, se você sentir na liberdade, pode vir à frente. Nós vamos ter um tempo de oração depois do cântico.
lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Nós resistimos da escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou vencedor. Oh, Eu quero fazer mais um pedido. Você que está aí, eu quero que você venha junto com uma dessas pessoas aqui. Você esteja com ela só abraçando e orando. Você que está aí, venha orar. Porque você que está aqui na frente, levante a sua mão, porque enquanto você estiver com a mão erguida, não chegou alguém do seu lado. Quando chegar alguém do seu lado, você baixa a mão. Então você que estava aqui na frente, levante a sua mão. Continue com ela erguida. Eu queria que os demais irmãos viessem aqui. Esses que estão com a mão erguida, abraça aí o irmão que abraçou você. Você já baixa a mão na hora de chegar alguém do seu lado. Tem mais gente aqui, irmãos. Eu gostaria que vocês viessem. Tem mais gente aqui à frente. Pode vir aqui abraçar esse meu irmão, orar com ele, chorar com ele. Isso, tem mais gente com a mão erguida aqui, meu irmão. Vem cá, mais pessoas que estão aí. Só abraçar, dar um abraço nessa pessoa, pra você falar muito. Quando receber alguém, já pode abraçar o braço, abaixar o braço. Tem mais uma pessoa aqui e outra ali. Sidney, aqui tem uma pessoa aqui, ó. Ore por essa pessoa. Senhor Deus e Pai, só o Senhor para conhecer o coração que sangra, que sofre por enfermidade, por perdas, por problemas, por frustrações, por desânimo. Pai, no nome de Jesus, nós não conseguimos fazer nada a não ser estender nosso braço agora e orar, interceder e sentir junto com esses irmãos as lutas, as dificuldades, os problemas, e saber que há um Deus que não nos desampara, que está sempre conosco. E nós queremos ministrar neste momento ao coração desses irmãos aflitos a cura, aquele bálsamo que cicatriza todo o coração que sangra, toda ferida. Pai, que o Senhor possa visitar esse meu irmão, para que, ó Deus, receba a cura nesta noite, comece um ano fortalecido, reavivado, reanimado, Senhor, em Ti. Pai, faz isso. Passamos lutas e provações, e só olhar para trás, ó Deus, o coração de muitos que choram,
por lembranças, por situações que já não podem ocorrer mais, mas o Senhor estará à frente desses teus filhos. Por isso nós estamos aqui como igreja para abençoar esses nossos irmãos e para, Senhor, interceder por eles. E nós queremos louvar ao Senhor com isso. Lutas e provações, continue abraçando esse meu irmão, fica com ele um pouquinho. Pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor. O vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. O vencedor, o
até a frente. Nós vamos orar por vocês. Vocês vão para a classe. Agradecer a Deus também pelo departamento infantil, Rede Kids, que durante esse ano cuidou dos nossos filhos e pôde ali ministrar no coraçãozinho deles. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos e pela Rede Kids. Pai amado e bendito, obrigado pela vida dos nossos colaboradores ali na Rede Kids, aqueles que ministraram o coração das crianças, que cuidaram dos nossos filhos. Que o Senhor renove as suas forças e lhes capacitem para ministrar ao coração dessas crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem devagarzinho, podem ir e continuemos louvando o Senhor. Nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome e conhece cada um de nós na intimidade. Mesmo aquilo que nós não entendemos, mas nós entendemos que Ele é tremendo e tem cuidado de nós. Esse cântico seja a oração que nós colocamos nossas vidas no altar do Senhor, dizendo: Senhor, toda a criação te louva, te celebra, te exalta. E junto com ela, junto com o perfume das flores, junto com o cheiro das águas, nós entendemos que Tu és tremendo para cada um de nós. Aleluia. Dos montes ao mais fundo mar, a criação revela Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, Tu chama cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem das chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de Ti. Tu és tremendo,
estivermos diante do Senhor, o corpo glorificado, e nós entenderemos o que a tua palavra diz, que de glória em glória nós somos transformados. Mas por enquanto aqui, ó Deus, nós te exaltamos. Enquanto vivemos, ó Deus, nossas vidas são para exaltar e glorificar o teu glorioso nome. Que o Senhor aceite, ó Deus, as nossas vidas no teu altar. Jesus seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós podemos assentar, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 18 versículos. É uma leitura longa, é verdade, mas é necessário para que possamos capturar todo o contexto dessa passagem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do verso 1. Tem por título: Jesus aparece aos seus discípulos. João capítulo 21, versículo 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali muitas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Até o versículo de número 18, queridos. Nós estamos aí às portas do ano 2013, e terça-feira, provavelmente, é o Dia Internacional do Regime, né? Todos que aguardaram ao final do ano, ou o meio do ano para cá, estão se preparando para terça-feira para começar o regime. Ou, por que não, o Dia Internacional, né, da leitura da Palavra de Deus, e é aqueles votos que nós fazemos e que muitas vezes ficam apenas na primeira semana de janeiro. E por que não falar talvez do Dia Internacional de parar de beber refrigerante? E aí tem gente de hoje até terça-feira dormindo abraçado com a garrafa de Coca-Cola para se despedir dela, para depois de algumas semanas voltar a tomá-la novamente.
Então, terça-feira é o dia de começos. Na verdade, terça-feira é o dia dos recomeços. Dia 1º de janeiro de 2013 é um marco. E muitos de nós entramos para este marco pensando, ou projetando, ou planejando novos recomeços. Seja em questão da saúde, seja em questão da profissão, da família, do comportamento. O problema é que muitos de nós não planejamos estes recomeços do ponto de vista da palavra de Deus e de começar, na verdade, o ano de 2013 na presença do Senhor Jesus. Enquanto nós estávamos orando ali de joelho, veio uma palavra na minha mente muito interessante. Quando nós estamos de joelhos, nós corremos mais rápido. Olha só, quando nós estamos de joelho, nós corremos mais rápidos. E é exatamente isso que nós precisamos para o ano de 2013. Entrar de joelhos, porque inevitavelmente é dessa maneira que nós vamos mais rápido. É dessa maneira que nós chegaremos mais breve. É dessa maneira que nós teremos mais vitórias. É entrando em 2013 de joelhos, recomeçando um novo começo na presença de Deus. O problema é que na presença de Deus nós temos a oportunidade de recomeçar. Mas muitas vezes na sociedade que nós vivemos, nós não temos esta oportunidade. Por quê? Porque nós vivemos hoje em dias em que a sociedade é implacável. A nossa sociedade não tolera erros. Basta você observar no mundo dos negócios, basta você observar no mundo familiar e até mesmo nos ambientes religiosos. A nossa sociedade tem uma intolerância a erros. Tropeçou, já é o suficiente para dedos em riste estarem apontados, já é o suficiente para pessoas estarem acusando ou tolindo as pessoas de novas oportunidades. Porque a nossa sociedade é insensível em relação aos erros que nós cometemos. Basta você olhar na face de um homem que está totalmente desanimado e desiludido para o ano de 2013. Provavelmente ele fracassou ou tropeçou na sua vida profissional e já não tem perspectivas para o novo ano que se inicia. Basta você olhar para a face daquele homem que está com um olhar distante, divagante, pensativo. Por quê? Porque errou como marido. E parece que a família já não lhe dá mais a oportunidade, a sociedade já não lhe dá mais a chance de recomeçar a sua história familiar. Basta olhar para aquela mãe deprimida, angustiada e preocupada, que errou provavelmente como mãe, errou como esposa e que muitas vezes não tem a oportunidade de recomeçar no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, e aí nós vamos de mal a pior, de ano após ano, e entramos em 2013 carregando os fardos de 2012, que outrora carregamos de 2011 e que carregamos de 2010, e assim a nossa vida vai sendo um amontoado de pedras que nós erigimos e que levantamos como monumento que nos castiga, que nos pune, que nos autoflagela, e não temos a oportunidade de olhar, de reconhecer e de recomeçar. Por quê? Porque a sociedade está cada vez mais nos cobrando, cada vez mais nos pressionando, cada vez mais nos forçando a sermos pessoas que não têm erros ou que não cometem falhas algumas. Por isso, quando eu olho para essas histórias de homens, de mulheres, de pessoas, de familiares, eu me deparo com histórias que realmente estão diariamente diante dos nossos olhos e que mostram o mundo que vivemos, que não perdoa erros e que na maioria das vezes não oferece uma segunda chance. O mundo que nós vivemos na maioria das vezes não nos oferece uma segunda chance. Agora, eu convido você a tirar os seus olhos um pouquinho deste homem deprimido, desta mulher preocupada, ou deste homem com um olhar distante, e agora olhar para um homem que está sentado numa pedra, em meio a um monte de ovelhas, com o seu olhar um pouco quanto perdido no tempo, deprimido, angustiado, solitário. Este homem, em meio às ovelhas, ele é considerado assassino, fugitivo de uma terra, ele está sendo procurado pelos principais policiais da época. Se houvesse Interpol na época, com certeza o seu nome configuraria entre os mais procurados. Pois bem, que chance este homem, no meio de ovelhas, deprimido, angustiado, assassino, procurado, fugitivo, quais as chances desse homem ser o maior líder que já apareceu na história da humanidade? Pois bem, esse homem é Moisés. Moisés foi o maior líder de toda a história da humanidade. Mas quem diria que aquele homem, no meio de um bando de ovelhas, fugitivo e assassino, seria esse homem escolhido? Agora olhe para uma mulher que está com os olhos cabisbaixos, está com o seu rosto ferido por algumas bofetadas, sua roupa ainda está um tanto rasgada, o seu olhar, ainda que por trás das lágrimas, ainda é sensual, o seu porte
traz provocações. Nós estamos falando de uma prostituta, estamos falando de uma mulher leviana, de vida fácil, que ganhava a sua vida através da destruição de lares, pega em flagrante em adultério. Quem diria que essa mulher poderia ser a mulher que proclamasse, fosse a primeira a encontrar o Jesus ressuscitado? Pois bem, essa mulher é Maria Madalena. Maria Madalena foi esta que teve a oportunidade de reescrever a sua história, de passar de uma mulher prostituta, de uma mulher que ganhava a vida de uma maneira leviana, para uma mulher que foi tremendamente usada na história do cristianismo. E que tal agora nós olharmos para um homem opressor dos pobres, um homem que estava do lado do inimigo, lutando contra os desfavorecidos, um homem que estava simplesmente encharcado de arrogância, de soberba, de ganância, um homem que não tinha chance nenhuma, do ponto de vista humano, de ser alguém que pudesse receber o reino de Deus. Mas este homem foi o homem que foi listado em Lucas capítulo 19, chamado de Zaqueu. Quem diria que esse coletor de impostos, que estava do lado do inimigo, poderia ter uma história totalmente diferente da qual ele já havia escrito até o presente momento, antes de encontrar Jesus. Quando eu olho para o meu cenário atual, eu vejo um mundo implacável que não oferece segunda chance. Mas quando eu olho para o cenário bíblico, eu vejo um Deus compassivo, amoroso, um Deus misericordioso, que ama oferecer segundas chances, outras oportunidades, para que pessoas falhas, como você e como eu, para que possamos construir ou reconstruir, escrever ou reescrever a nossa história e o nosso futuro. Um Deus amoroso, em contraposição com uma sociedade implacável. Pois bem, é exatamente isso que nós vemos aqui em João capítulo de número 21. Se você anotou comigo a leitura, no versículo de número 3, Simão, Pedro, ele dá a palavra enfática: eu vou pescar. Por que Simão dá esta palavra? Porque Simão permite que isso saia então do seu coração. Visualize esse contexto, queridos. Porque não se trata apenas de uma atitude impensada, não se trata apenas de um hábito de Simão. Na verdade, quando Simão toma a atitude, quando Pedro toma a iniciativa de pescar, ele estava respondendo, ou ele estava trazendo ou oferecendo uma mensagem a todos nós nesse dia de hoje. O contexto de João 21 é o seguinte: Pedro acabara de negar a Jesus. Pedro acabou de negar Jesus, está decepcionado. Poucos dias antes, ele disse, diante de uma multidão: eu não conheço esse homem. Pedro está desiludido. Os discípulos estavam confusos. Jesus estava morto, porque ainda na mente deles, Jesus ainda não havia ressuscitado. De fato sim, mas no coração e na fé ainda não, daqueles discípulos. Pense na confusão dos discípulos, na falta de esperança, na decepção do discípulo Pedro. Imagine essa situação. Pedro agora está sentado num barco, Pedro está agora segurando redes, Pedro está agora navegando em um mar. Mas não somente isso. A riqueza desse contexto é a seguinte: Pedro está dentro de um barco que ele jurou por si mesmo que ele jamais entraria novamente para usar. Pedro está segurando redes que ele tomou a atitude e a decisão de nunca mais segurá-las. Pedro está singrando ou navegando um mar que ele tomou por iniciativa em seu coração de que nunca mais iria navegar. Porque Pedro era pescador. E um dia Jesus disse para Pedro: largue essas redes, que eu vou fazer você pescador de homens. Mas Pedro, depois da sua falha, depois da sua negativa diante da indagação, a atitude de Pedro qual é? Vou pescar. Vou voltar. Ou melhor, voltarei. Eu estarei e retrocederei. Eu voltarei no meu passado, viverei aquilo que eu não consegui me desvencilhar, me desprender. Pedro então vive nesse exato momento, nesse texto que você leu comigo, a dor do fracasso, o martírio da derrota, a força da desilusão no seu coração. É exatamente isso que Pedro está vivendo. Difícil imaginar isso, não é? Talvez para você não. Talvez para você esta noite, ou melhor, esta tarde, não seja tão difícil imaginar isso. Porque você sabe o que é subir num barco que você jurou que nunca mais subiria. Você sabe exatamente o que é segurar algumas redes que você disse para você mesmo: nunca mais eu coloco a mão nisso. Você sabe o que é a dor do fracasso, do retrocesso,
da humilhação. Você sabe o que é a perseguição de um passado que fica como seu algoz em cima dos seus ombros, te ferindo, te machucando continuamente e constantemente. Você consegue se identificar na história de Pedro, porque a história de Pedro também é a sua. Pedro subiu num barco para voltar a pescar, algo que ele disse que nunca mais faria. Ele não seria pescador de peixes, mas de homens. E você disse: nunca mais voltarei àquela vida, nunca mais voltarei àquela velha atitude, nunca mais tomarei aquele velho hábito. E aí está você de novo, em cima do barco, com as redes nas mãos, no mesmo mar, na mesma praça, no mesmo banco, de volta ao início de tudo, num intenso e angustioso retrocesso. Pedro pode nos ensinar, porque o mesmo Deus que estava convidando Pedro da margem: vem aqui, Pedro, vem aqui que nós precisamos tratar, vem aqui, Pedro, que nós precisamos ajustar algumas coisas. O mesmo Deus que estava dizendo a Pedro: Pedro, volte aqui, nós temos que recomeçar a nossa história. Esse Deus misericordioso, que oferece uma segunda oportunidade, esse Deus que não se cansa de dar chances ao ser humano, é o mesmo Deus que está hoje te convidando a recomeçar, a reescrever uma nova história em 2013, uma nova história enquanto profissional, uma nova história enquanto esposa, enquanto marido. Deus está convidando você a escrever uma nova história enquanto crente, enquanto cristão. Você hoje é convidado por Jesus a vir à margem e a ser confrontado naquilo que te angustia, naquilo que te machuca, naquilo que te fere, para que você possa viver de novo a graça, a misericórdia de Deus e recomeçar. Por isso que o tema de hoje é tempo de recomeçar. Esse é o tema. É o tempo de recomeçar. Foi o tempo de Pedro recomeçar sentado à margem, fritando um peixe com Jesus, numa conversa informal, mas profunda. Hoje, neste lugar, neste espaço de culto, é tempo de você recomeçar. Não dá para levar a vida do jeito que está. Não dá para entrar no ano de 2013, do jeito que você está. Não dá para entrar no novo ano com este mesmo pensamento, com essa mesma postura, com esse mesmo comportamento. É tempo de recomeçar. E em primeiro lugar, para recomeçar, trate com o seu passado. Como que a gente pode recomeçar? Trate com o seu passado. Note comigo os versículos 15 a 17, que mostra quais são as dificuldades interior no coração daquele discípulo. Aqui, Jesus está confrontando Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você não entendeu, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Essa palavra, sabia? No grego, Jesus usa 3 vezes a palavra ágape. Pedro responde as 2 primeiras com ágape, e na terceira vez ele responde com filéu. Filéu é um amor mais fraternal, não é um amor tão intenso como o ágape. Jesus então está dizendo: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Jesus, sim, eu te amo. Jesus disse pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Tu sabes que o meu amor é insuficiente, tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu neguei a ti, tu sabes que eu não tenho chance de ser contado entre os discípulos. Era esta a palavra de Pedro. Jesus convida Pedro para um santo confronto, para um amoroso confronto do seu passado. Então Jesus está contrabalanceando as 3 negações com 3 afirmações. Eu nego a Jesus, eu nego a Jesus, eu nego a Jesus. Foi a palavra de Pedro. Mas depois ele diz: eu amo, eu gosto. Ou seja, eu agora estou tratando com o seu passado, Pedro. É o que Jesus está comunicando nesse exato momento. É exatamente isso que nós precisamos também na nossa vida. Porque Jesus sabe, mais do que ninguém, Jesus sabia, aliás, com Pedro, mais do que ninguém, o que um passado mal resolvido pode acarretar. Você sabe também o que um passado mal resolvido pode acarretar. Os tipos de ferimento, os tipos de dores, os tipos de prejuízos. Essa ideia de simplesmente enterrar o passado é profundamente perigosa, queridos irmãos e irmãs. Essa ideia de que o meu passado não importa mais, o meu passado já está enterrado, não é verdade. Nós não esquecemos o passado. Ou você esquece? Você esqueceu aquela vez que você foi molestado? Não esquece.
Você esqueceu aquela vez que você foi humilhado pelo seu patrão na frente de todos os funcionários? Não esquece. Você esquece de uma traição do seu marido? Não esquece, queridos. O nosso passado não pode ser enterrado. O nosso passado precisa ser confrontado. E nós precisamos aprender a conviver com ele de maneira sadia e salutar. Essa é a maneira que nós precisamos aprender. Não enterrar, não esquecer o passado. Muitas vezes eu aconselho casais com problemas sérios conjugais e a palavra do marido é geralmente assim: eu já esqueci. Ou a esposa: eu já esqueci o que você fez. Não é verdade. E a primeira coisa é trazer isso à tona. Ninguém esquece uma dor, ninguém esquece uma ferida, ninguém esquece o passado. Nós não podemos enterrar o passado, mas nós podemos confrontar e aprender a viver com ele. Por isso essa dor que dói hoje pode ser confrontada pela graça de Cristo e não doer mais. Você pode se lembrar, mas você não vai sentir a dor. Eu tenho uma cirurgia na altura do meu pubis aqui, que eu tive uma lesão no intestino jogando futebol. Rompi a alça do intestino, tive hemorragia interna, isso nos meus 15 anos, e fui às pressas para a cirurgia. Hoje, eu olho a cicatriz. Eu me lembro da dor, muito. Eu lembro daquela dor, mas ela não dói mais. Eu só lembro da cicatriz. Eu só vejo a cicatriz, mas ela não me dói mais, porque cicatrizou. É exatamente isso que Jesus quer fazer com o seu passado. É exatamente isso que Jesus quer fazer com o seu 2013. Jesus não quer que você enterre as suas falhas, para você não ficar refém do acusador. Jesus não quer que você coloque uma pedra sobre os seus problemas. Jesus quer que você confronte seus dilemas, seus fracassos, seus acertos, suas derrotas. Confronte tudo diante do altar do Senhor. Por isso, que hoje seja também um dia de acerto de contas diante da presença do Senhor. Mas em relação ao passado, queridos, nós podemos ter pelo menos 3 atitudes. Primeiro, pessimismo. Existem pessoas que são aprisionadas ao passado pelo pessimismo. São pessoas que, quando vão dar um passo, elas simplesmente escutam uma voz dentro do seu coração ou internamente em suas consciências: você não pode, você não consegue, você não tem autoridade, você não tem capacidade. São pessoas que estão aprisionadas ao passado pelo pessimismo. São pessoas que acham que o erro que cometeram outrora vai segui-la pelo resto de sua vida. São pessoas que pensam que os erros que foram cometidos vão ser novamente repetidos continuamente sobre as suas vidas. O que não é verdade. Nós não podemos tratar o nosso passado com pessimismo, achando que a nossa vida, ou o que nós passamos, vai se repetir constantemente. Por isso que quando algumas pessoas são confrontadas em seu passado, diante do seu presente, elas dizem: eu sou assim porque olha o meu passado. Eu ajo dessa forma porque olha só a minha história. Na verdade, queridos, passado não pode ser direção. Passado é referência. Nós olhamos para o passado para aprender com ele. Nós olhamos para o passado para tirar explicações, para tirar aprendizagens e lições. Ou, para ser mais claro, o que é maior no seu automóvel? O para-brisa ou o retrovisor? O que é maior no seu carro, o para-brisa ou o retrovisor? No meu, pelo menos, é o para-brisa. Por quê? Porque o para-brisa me dá direção. O retrovisor não é direção. O retrovisor é referência, para que eu possa me localizar no tempo e no espaço. Assim é o seu passado. O seu passado não é direção. Os erros que você cometeu até então não vão se repetir, ou melhor, não devem se repetir novamente. Mas o seu passado é referência. Aprenda com ele. Olhe para trás. Visite-o constantemente para tirar lições. Mas não fique encarcerado. Não fique aprisionada. Não fique preso ao seu passado, para que você não viva acorrentado e não prossiga. Não ande e não avance. Trate com o seu passado. Mas sem pessimismo. Também, outra atitude que nós temos em relação ao passado é o sentimentalismo. São pessoas que estão profundamente sensibilizadas. São pessoas feridas pelo passado. São pessoas que constantemente estão sangrando por dentro. Eu costumo dizer que pessoas feridas pelo passado, elas não sofrem as dores do presente, elas revivem as anteriores. Não é verdade? Pessoas feridas pelo passado, elas não sofrem as dores do presente, elas revivem as anteriores. Elas projetam uma situação tranquila, abençoadora, que pode ser proveitosa para uma pessoa,
dependendo do seu trauma, dependendo da sua dor em relação ao passado, ela vê aquilo como uma ameaça, como um terror. Sabe por quê? Porque ela não sofre o presente, ela sempre está vivendo as dores do passado. Por isso que uma mulher traída, ela não está vivendo o casamento de uma maneira saudável, muitas vezes, porque ela não está vivendo a bênção do casamento, ela está convivendo com as dores do passado. Por isso que muitos jovens estão agora entrando num relacionamento de casamento, estão iniciando a sua vida, um noivado, e estão com medo de iniciar um casamento por causa dos problemas do passado. Elas não estão vivendo a bênção do presente, estão vivendo as dores do passado. Isso pode ser profundamente perigoso. Isso pode ser altamente destrutivo para o nosso coração. Por isso, se você é uma dessas pessoas que está doendo, que está ferida, que está sangrando por dentro, que está muito vulnerável e sensível a qualquer situação, tudo te aflige, tudo machuca, são palavras, são comportamentos, são situações que simplesmente te tiram a estabilidade. Eu quero lhe dizer com muito amor, com muito carinho, você precisa de cura, precisa curar o seu coração, precisa sarar as suas feridas, sarar o seu coração internamente, porque enquanto ele não deixar de sangrar, você não vai viver a bênção do presente, vai apenas viver ou reviver as dores do seu passado. Isso pode ser profundamente dolorido e doloroso e destrutivo para o seu coração. E também, pessoas com um passado traumático podem viver aquele fatalismo. Elas vivem a consequência do passado de uma maneira muito passiva. É mais ou menos assim. São aquelas com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É o fatalismo. Eu simplesmente sou desse jeito porque o meu passado me faz ser dessa maneira. Queridos, a Bíblia nos diz que nós devemos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alto. Nós não ficamos presos. O nosso passado não dita as regras. Os nossos dias anteriores não determinam quem somos. Mas o nosso hoje, as nossas decisões do agora, é que determinam exatamente quem somos e para onde vamos. Por isso, não vivam fatalismo. São pessoas que não fazem nada para mudar, simplesmente sentam-se na cadeira da vida e vivem a filosofia de vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E acham que todas as situações são um Golias completamente invencível. Por isso, precisamos aprender a reescrever a nossa história e não ficarmos reféns dela. Você não precisa ser refém de um abuso, refém de uma humilhação. Você não precisa ser refém de uma traição, refém de um desemprego. Você não precisa ser refém de uma dor, de um sofrimento. Você não precisa ser refém. Você não precisa ser dessa maneira. Você pode reescrever a sua história. Lembre-se, você não esquece, mas você reescreve sua história. Eu gosto muito do educador Paulo Freire, e ele diz que, realmente, o ser humano consciente é aquele que consegue tomar atitudes sensatas, pensantes na sua vida. Ou seja, ele não é um barco ao vento. Ele tem leme, ele tem direção. O timão da vida está nas suas mãos, está em suas mãos. Ele sabe para onde vai. Por isso, determine no seu coração a presença de Deus e deixe Deus guiar o seu coração e não o seu passado. Não deixe o seu passado dizer para onde você vai. Não deixe o seu passado dizer quem você é, mas deixe Cristo reescrever uma nova história em sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não precisa viver dessa maneira. Pode ser, aliás, deve ser diferente. Não se esqueça disso. O seu passado não se esquece, mas se reedita e se reescreve. Eu gosto muito também de um autor chamado Augusto Cury. Ele escreve vários livros e ele tem uma filosofia que é a seguinte. Ele diz assim: passado nós reescrevemos. Nós reeditamos, essa é a palavra que ele usa, reedição. Reedição do passado. Queridos irmãos, Jesus estava convidando Pedro para uma reedição da sua história. E hoje Jesus também está convidando você para uma reedição da sua trajetória. 2013 não foi dos melhores anos, é verdade. Talvez 2013 teve algumas feridas muito profundas, mas você é convidado hoje a reeditar essa história que foi escrita até então. Lembre-se, quando nós reeditamos, nós colocamos uma vírgula na nossa história. Quer um exemplo disso? Fulano de tal foi traído em seu casamento, ponto final. Isso é um passado traumático. Isso é doloroso. É uma ferida que sangra por dentro. Mas olha só a reedição, o que é que acontece? Fulano de tal
foi traído no seu casamento, vírgula. Isso, porém, não o impediu de perdoar a sua esposa e de viver feliz em harmonia na sua casa. Isso é reedição. Isso é reescrever a história. Por isso, em nome de Jesus, em 2013, não coloque ponto final, coloque vírgula, reescreva uma nova trajetória, uma nova vida na presença do Senhor e diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, atue no seu presente. Jesus chama o tão famoso discípulo Pedro para uma conversa e diz assim: Pedro, você me ama de verdade? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, é agora, Pedro, não tem mais tempo. Não é apacente um dia, mas agora. O termo lá no grego está apacentando agora. Saindo daqui, ou nesse exato momento, você já apacente as minhas ovelhas. Sabe o que isso significa, queridos? Jesus está convidando Pedro para agir agora, atuar no presente. Por isso, nós não podemos simplesmente ficar sofrendo o passado, projetando o futuro e esquecendo do presente. Tem muita gente, tem muitas pessoas nessa situação. Ou elas estão reféns do passado, ou elas estão muito adiantadas no futuro e estão se esquecendo de atuar no presente. Nós não podemos, não devemos ficar reféns do nosso passado, não podemos ficar simplesmente sonhando com o nosso futuro, mas devemos atuar agora. Jesus está nos convidando para uma atitude agora. Só que muitas vezes nós não temos essa consciência, não temos essa condição e não queremos fazer isso. O mais fácil, o mais simples é projetar, não é verdade? Amanhã, quem sabe um dia. Por isso que eu brinquei no início que o dia 1º de janeiro é o Dia Internacional do Regime. Dia 1º de janeiro é Dia Internacional de parar de beber. É o Dia Internacional de parar de fumar. É o Dia Internacional de parar de trair. É o Dia Internacional de parar de ser sem vergonha, safado. É o Dia Internacional de parar de levar uma vida imoral. É o Dia Internacional de tudo. Por quê? As pessoas, elas passam de fevereiro até dezembro, vivendo uma vida desregrada à mercê das suas vontades. E quando chega no final do ano, elas começam a traçar princípios e propósitos. Por quê? Porque é mais fácil dizer, o ano que vem eu pago as minhas contas, o ano que vem eu quito meu cartão de crédito, o ano que vem. É muito mais fácil fazer isso, não é verdade? Eu prefiro também. Mas hoje nós somos convidados pelas Escrituras a tomarmos atitudes agora, no presente. Mas tome cuidado com o imediatismo. Tem pessoas que só agem no presente e se esquecem de que as suas atitudes de hoje são como sementes lançadas, vão ter frutos amanhã. As sementes de hoje são frutos do amanhã. Por isso nós precisamos tomar atitudes conscientes agora, para que não venhamos a tomar frutos amargosos no futuro. Tem muitas pessoas agindo no presente, dizendo, não, eu tenho que fazer agora, e faz sem pensar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 2 o seguinte, que não é bom proceder sem refletir, porque peca o homem precipitado. Não é bom proceder sem refletir, porque peca o homem precipitado. Se você quer uma receita para o fracasso, precipite-se, antecipe-se, haja de maneira impensada e irrefletida. Por isso, não permita que o imediatismo tome parte do seu coração. Atue no presente, mas de uma maneira consciente, bíblica, temente a Deus, sem fazer por fazer, ou sem fazer à torto e direito, mas faça de uma maneira consciente e refletida, para que você não venha colher frutos amargosos no futuro. E um outro perigo em relação a atuar no presente, é de querer fazer as coisas de uma maneira urgente, e acabar se esquecendo das coisas importantes. Hoje nós vivemos em nossos dias aquilo que muitos estudiosos chamam de a tirania do urgente. O que é isso? É urgente. É urgente comprar a minha casa, é urgente trocar de carro, é urgente a promoção na empresa, é urgente a escova progressiva, é urgente o clareamento dental, desculpe os dentistas aqui, é urgente todas as coisas. E nós esquecemos do importante. Esquecemos o importante. Tem muitas pessoas correndo atrás da profissão, correndo atrás do sucesso pessoal, dos bens materiais, porque agora é a hora, eu sou novo, eu tenho 30 anos, eu preciso agora terminar a minha pós-graduação, eu preciso agora crescer, eu preciso correr, eu preciso crescer na empresa, eu preciso fazer. E está massacrando os filhos, está destruindo a esposa, está acabando com a família, está acabando com a sua saúde, está acabando com a sua sanidade mental. Fazendo urgente e esquecendo do importante. Por isso,
Da próxima vez que a sua filha pedir para você ir no sábado à tarde empurrar ela no balanço no parquinho, pense 2 vezes antes de dizer não. Pense 2 vezes antes de dizer não. A próxima vez que a esposa dizer vamos fazer aquelas férias, pense 2 vezes antes de dizer não. Porque tem coisas que são urgentes, mas tem coisas que são importantes. Você pode estar ferindo a sua esposa, ferindo o seu marido, ferindo os seus filhos com as coisas urgentes e perdendo as importantes. Em terceiro e em último lugar, queridos irmãos, espere pelo seu futuro. Lembre-se, não podemos esquecer o passado, mas podemos reescrever. Agora, a grande lição que nós encontramos aqui no versículo 18 é: Jesus diz ao discípulo Pedro: antes, Pedro, tu eras assim, mas agora, Pedro, tu serás assim. Outro te cingirá e você será levado a lugares que você não quer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedrão, prepare-se para perder o controle. Prepare-se para perder a rédea da sua vida. Prepare-se para entregar toda a sua vida no meu altar e deixe-me conduzir a sua história. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: agora sou eu quem vou conduzir o seu futuro. E esta é a lição para os nossos corações. Nós podemos tratar o nosso passado, nós podemos atuar no nosso presente, mas nós não podemos controlar o nosso futuro. Vou repetir: nós podemos tratar o nosso passado, nós podemos atuar no nosso presente, mas nós não podemos controlar o nosso futuro. Não pense que você vai controlar o seu futuro. Jesus deu essa lição a Pedro. Antes, Pedro, você conduzia, você ia sozinho, mas agora você é convidado, Pedro, a deixar com que eu conduza, porque o seu futuro a mim pertence. Jesus está convidando Pedro a deixar a sua ansiedade e o seu autocontrole no altar. E hoje Jesus está fazendo esse mesmo convite ao seu coração. Esse é o mal do século, queridos, o autocontrole. A causa das depressões, das angústias, das síndromes, dos pânicos e de tudo é o desejo de autocontrole que o ser humano tem. Ele quer controlar a sua vida, ele quer controlar o seu destino. E nós sabemos que quem controla a nossa vida é Deus. Nós não estamos à mercê do nosso próprio destino ou do nosso próprio fazer. Nós estamos dependendo da graça, do poder e do cuidado de Deus constantemente sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 6. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Não fiquem ansiosos. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejam ansiosos por coisa alguma. Por isso eu posso dizer com toda a autoridade nesse momento: a ansiedade é o resultado de uma vida que não confia que Deus está no controle. Eu vou repetir. A ansiedade é o resultado de uma vida que não confia que Deus está no controle. Se você está ansioso pelo seu casamento, pela sua profissão, pelo seu futuro, pela sua vida, é provável, ou é certo, de que você não confia que Deus está no controle. Nós somos convidados a entregar tudo a Jesus, a entregar o nosso futuro, esperar pelo futuro de Deus sobre a nossa vida. E não há nada melhor do que esperar em Deus. Isto é tranquilidade, isso é paz, confiança. Essa palavra é tão bonita, confiança. É entregar a nossa vida, é afiançar a nossa vida a alguém, confiançar, ou seja, é entregar uma fiança, uma certeza de que alguém cuidará de nós. A minha filha, por exemplo, ela não me acorda de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para me perguntar se vai ter almoço no outro dia. A minha filha não vai na beirada da minha cama dizer: papai, o senhor já viu as coisas do almoço amanhã? Ela sabe que, como pai, eu tenho que prover isso para ela. Minha filha não me pergunta se terá janta ou se terá o café da manhã, das madrugadas, porque ela sabe exatamente que o seu pai deve prover essas coisas a ela. E foi exatamente isso que Jesus disse: não fiquem ansiosos, olhem as aves do céu, vejam os lírios dos campos, se eu cuido deles, eu não vou cuidar de você. Não fique ansioso, entregue, confie, aguarde pelo futuro de Deus, trate o seu passado, atue no seu presente, veja o que é importante, aborte as coisas urgentes, valorize aquilo que é precioso, mas aguarde pelo futuro de Deus, porque afinal de contas, o futuro de Deus é muito melhor para a sua vida do que o futuro que você está planejando. É o que a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, Deus diz assim: eu tenho pensamentos mais elevados que os vossos. Os meus caminhos são mais altos que os de vocês. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Por isso, pense em alguma coisa boa para você agora. Uma coisa muito boa.
Deus pensa muito melhor para você do que isso que você pensou. Esse é o nosso Deus. Aguarde pelo futuro dele. O futuro dele é precioso, é maravilhoso demais. Afinal de contas, hoje é tempo de recomeçar. Volte para o seu estado de origem, no ano de 2012, e reflita tudo que você passou até o momento. É tempo de você recomeçar, tratando do seu passado, cuidando do seu presente, do seu hoje, e atuando e esperando pelo seu futuro. Aliás, pelo futuro de Deus na sua vida. Vamos corrigir isso? Pelo futuro de Deus na sua vida. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Vamos ficar em pé, queridos irmãos? Pedro, depois do tratamento com Jesus, ele teve a oportunidade de abandonar as redes. E aí sim, nunca mais Pedro tomou as redes nas mãos. Pedro foi até o fim por Jesus. Morreu em nome do Evangelho. Pedro foi transformado, a sua história foi mudada a partir do encontro à margem com Jesus, daquele lugar. Aquela mulher nunca mais voltou para a prostituição. Ela foi a mulher que propagou a ressurreição de Jesus e que foi um dos grandes ícones do cristianismo. Moisés nunca mais foi o pastor de ovelhas, nem um assassino no Egito, mas foi o grande líder da história do povo hebreu. Zaqueu nunca mais foi coletor de impostos, traiçoeiro, arrogante e ganancioso, mas foi um homem que mostrou amor, misericórdia e compaixão, oferecendo seus bens aos pobres. E você? Como vai ser no ano de 2013? Como vai ser a sua história? Como será a sua trajetória? As redes estão aí. O barco está também. O mar também está diante de você. Se você quiser subir para aquele barco que você jurou nunca mais subir, se você quiser pegar aquelas redes que você disse que nunca mais gostaria de tomá-las nas mãos, e se você quiser navegar por esse mar que você jurou ao seu coração que nunca mais gostaria de passar, é uma escolha sua. Mas se você quer 2013 diferente, atue no seu presente e não deixe o seu sonho morrer. Em nome de Jesus. Deus põe um sonho no seu coração, você o segura, acalenta em suas mãos, mesmo sendo invisível, algo impossível, foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele eu querer e o realizar, foi Deus quem te fez sonhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teus sonhos se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, você o segura, acalenta em suas mãos, mesmo sendo invisível, algo impossível, foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois
é o querer e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu coração. Que estão em teu coração. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou, o caminho que tens a trilhar. Não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra teu sonho se realizar. Teu sonho vai 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 se realizar. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua presença, Pai. Nós fazemos desse tempo, nós fazemos desse lugar, desse espaço de adoração ao Senhor, nesse momento às margens de um lago, para que o Senhor também confronte o nosso coração, amorosamente, misericordiosamente, que o Senhor confronte o nosso passado nesse momento, as nossas escolhas que fizemos durante este ano, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos valores que absorvemos durante este ano. Confronte-nos agora com a Tua graça e com a Tua misericórdia, para que possamos responder a Ti, para que possamos corresponder ao Teu coração. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que o nosso presente, Pai, seja valorizado e que seja um presente do Senhor para as nossas vidas. Que valorizemos aquilo que de fato importa, não as futilidades, não as trivialidades que a vida tem nos colocado, Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, dependendo do futuro que o Senhor nos tem preparado. Nós não deixamos o nosso sonho morrer. Ó Pai, nós não deixaremos o nosso sonho morrer, mas nós depositaremos em Tuas mãos e entregaremos em Teu altar, sabendo que alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do Teu coração. Nós nos agradamos de Ti, nós nos alegramos em Ti e temos a certeza de que o nosso futuro a Ti pertence. Confiados em Ti, nós agradecemos, porque entraremos no ano de 2013 com o nosso passado tratado, com o nosso presente abençoado e com o nosso futuro em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foram 49 cultos durante esse ano de 2012 que tivemos juntos nesse horário, e a gente tem motivos, com certeza cada um deve ter o seu, motivos particulares, na família, em casa, saúde, trabalho, a proteção de Deus durante esse ano.
pelas lutas mesmo e aflições, as realizações que Deus deu para o seu coração, mas muito especialmente pelo amor de Deus que foi derramado no nosso coração, a palavra dele e a fidelidade. Temos motivos coletivos de gratidão, que é de estarmos nessa cidade, nesse estado, no país que vivemos e nesta igreja, pelos irmãos que ele nos deu aqui, alguns que já não estão com a gente, pela oportunidade de servir em ministério. Então, pelos 49 cultos deste ano, obrigado, Senhor, pelas pessoas que adentraram essas portas, pelas orações que foram ouvidas, as preces atendidas, pelas palavras que foram proclamadas aqui e ministradas ao nosso coração, os louvores, as apresentações, as programações da igreja, as celebrações, com forte manifestação da presença do Senhor. Nós agradecemos a Ele por isso, os dons e ministérios que são aplicados aqui neste lugar, e pelos irmãos que foram fiéis, assíduos, pontuais, interessados, fervorosos, levando a palavra de Deus a sério nesse ano, compromissados e com essa projeção para 2013. Nós vamos dar as mãos todos agora. Nós vamos cantar esse cântico: graças dou por tudo que fizeste por mim. E nesse gesto nós estamos celebrando a Deus a vitória desse ano que tivemos. E vamos lembrar, enquanto cantamos esse cântico, com gratidão no nosso coração, por tudo que Deus fez por nós. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, tua igreja. Graças dou, graças dou, Pela nossa família, Senhor, te agradecemos.
pela provisão de cada dia te agradecemos, Senhor. Graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida nesse finalzinho de ano e no ano que se aproxima. Amém. Feliz 2013. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. in His presence. Hey, one moment in His presence. Oh, just one moment in His presence, and I guarantee you, you will never be the same. One